Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 15, Saúde. Antes de começar o estudo do capítulo, vamos observar que Emmanuel, no livro O Consolador, diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Lembrando que a alma é o espírito encarnado, tá? Então ele diz: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Porém, quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina será elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. No estágio atual em que nos encontramos, devemos entender que podemos ter um espírito cujo corpo está enfermo e um outro cujo corpo não está enfermo. Podemos ter um indivíduo num corpo não são, mas mais saudável do que um outro que não está enfermo. Porque o que tem o corpo com problemas, encara esses problemas com bom ânimo, é grato, tem disposição em ser útil, em fazer o bem ao próximo. Seu corpo pode não estar são por provas ou expiações, mas ele está são. Enquanto o que não está preso com o corpo doente está entregue a vícios, paixões, desequilíbrios morais, mau humor, lamentação, enfim, esse aí tem a alma doente. Deu para entender? Que é independente, né? Existem casos e casos, né? Então, vamos ao estudo do capítulo. E aí Emmanuel diz o seguinte: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou o desleixo das mãos que o manejam. Se observarmos o comportamento da pessoa e entendendo que sentimentos geram doenças, observando a doença, nós podemos entender qual sentimento devemos trabalhar em nós. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se associam ao seu sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas.
Por exemplo, o arrependimento gera a culpa e o sentimento de culpa gera a doença no corpo físico. Olha o que ele diz: a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se canteiro fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Os sentimentos geram doenças. Temos muitos exemplos lá nas obras do André Luiz que a gente já estudou. Desculpa. É assim que, muitas vezes, a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, sendo que a causa primária reside no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Ou seja, a possibilidade existe, mas ela só se concretiza com o desequilíbrio emocional. Se a pessoa tiver uma vida emocionalmente equilibrada, ela pode não desenvolver essa doença que só existia como possibilidade. Ok? Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo, apesar dos tributos de sofrimento. Enquanto há encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que constituem o nosso veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variados caracteres, assim nos levando a recolher de volta os resultados da nossa imprevidência. Por exemplo, exagerar na alimentação gera desequilíbrio nos órgãos. Então, não coma tanto. Lá ele diz: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento. Esse arrependimento é abrangente. Ele nos diz que o corpo nos mostra o desequilíbrio de qualquer ordem. Aqui no caso, quando eu exagero na alimentação, o meu corpo me alerta. Por exemplo, eu tenho um desarranjo gástrico, uma desinteria, uma gastrite, enfim. E quando o desequilíbrio é moral, quem vai nos alertar é a nossa consciência. Então, o remorso é importante. O problema é quando a gente fica cultivando esse remorso ao invés de tomar alguma atitude. Quando isso acontece, é que adoecemos. O arrependimento é saudável, porque ele nos diz: olha, não faça mais isso. Olha, faça diferente. Vai se retratar, vai arrumar o que você fez. Né? Agora, se eu ficar parada, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Tem diferença, né? Então, o arrependimento nos ensina, ele nos mostra limites. Minha alma também se desequilibra quando eu machuco alguém e esse alguém, juntamente com espíritos associados,
emite ondas de raiva, de revolta. Essas ondas me atingem juntamente com as ondas de arrependimento que eu emito, e isso vai gerar desequilíbrio no centro da alma. É hora de buscar o perdão, é hora de buscar o entendimento. Não adianta ficar se punindo, se lamentando, é preciso reparar o mal feito. Muitas das enfermidades nascem do processo de culpa longamente cultivado. Vitimização ou martirização não leva a nada de bom, né? Não leva a nada de bom, leva a de ruim. Quando Emmanuel diz, semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas, imagina a proporção que isso atinge se ao invés de a pessoa lesar uma pessoa, ela lesar toda uma coletividade. E a gente conhece muitos casos ao longo da história, né? Enquanto há encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que constituem o nosso veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variados caracteres, assim nos levando a recolher de volta os resultados de nossa imprevidência. Esse parágrafo, né, que a gente já tinha lido, inclusive, nós temos que observar que não devemos apenas manter a higiene física, a higiene dos alimentos, mas também a higiene mental, a higiene espiritual. Manter relações tóxicas também adoecem. Pessoas que alimentam revolta, baixo astral, nos levam ao desequilíbrio. É preciso zelar pela saúde espiritual. Se eu ingerir revolta, mágoa, maledicência, que são enfermidades psíquicas, eu adoeço. Mas não é só aí. No domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias, as mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços, ou seja, são contagiosas, transmissíveis. Por exemplo, a reclamação doentia é altamente contagiosa. A maledicência, a preguiça são altamente contagiosas. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos se voltam sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Por exemplo, eu sei que a mágoa é um veneno, mas eu cultivo mesmo assim. Ao longo do tempo, eu adoeço nas zonas mais vulneráveis que eu trago comigo. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se conjugam ao nosso modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas,
conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Ou seja, os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos se voltam sobre nós mesmos, adoecendo zonas mais suscetíveis ao adoecimento. Mas não é só isso. Essas vibrações prejudiciais, sendo mantidas, geram transtornos psíquicos que vão atraindo influências espirituais. Assim, não nos esqueçamos de que apenas o sentimento reto pode esboçar o pensamento reto, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Voltamos ao capítulo 1, né? Onde Emmanuel diz: em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interferência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então, o reflexo de fora alcança nosso sentimento, alcança nossas emoções que geram palavras e ações, que geram o destino. Definem a saúde ou a enfermidade, definem um caminho de cura ou um caminho de adoecimento. Por isso ele diz: só o sentimento reto pode esboçar o pensamento reto. Por isso perdoa 70 vezes, 7 vezes. Cultiva a humildade. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. São antídotos contra o egoísmo, contra a inveja e tantos outros desequilíbrios. Então a gente vai concluir que, no caso, né, Jesus nos deu a receita de saúde. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.